O Senhor disse a Moisés: Faça 2 cornetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade, para dar aos acampamentos sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, e à entrada do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes-chefes dos clãs de Israel se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. Ao toque de alerta será sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Isso é um decreto perpétuo para vocês e para suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas, e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também em seus dias festivos, nas festas fixas, no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão. E elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus, e eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No 20º dia, no segundo mês, no segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram no deserto do Sinai e viajaram por etapas até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando. Nataniel, filho de Zoar, comandava o exército da tribo de Issacar. Eliabe, filho de Elon, chefiava o exército da tribo de Zebulon. Quando o tabernáculo era desmontado, os gersonitas e os meratiritas o carregavam e partiam. Os exércitos do acampamento de Ruben partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, estava no comando. Selumeel, filho de Jurissadai, comandava o exército da tribo de Simeão. Eliasaf, filho de Deuel, chefiava o exército da tribo de Gade. Então, os coatitas partiram carregando coisas sagradas. Antes que eles chegassem ao tabernáculo, já deveria estar armado. Os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava o exército da tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideone, os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente partiram os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira como retaguarda para todos os acampamentos. Aiezer, filho de Amissadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava o exército da tribo de Asser. E Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naphtali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então Moisés disse a Elbabe, filho do Midianita, Reuel, sogro de Moisés. Reuel, o sogro de Moisés. Eu acho que não tinha falado o nome dele. Estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu: Não irei. Voltarei para minha terra e para o meu povo. Moisés, porém, disse: Por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles, junto aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam-nos diante de ti, os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: Volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo à parte do Senhor queimou entre eles, e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. O bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos do peixe que comíamos de graça no Egito, e também os pepinos, das melancias, dos alhos, dos porós, das cebolas e dos alhos. Dos alhos, porós, das cebolas e dos alhos. São 2 alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná. Caraca, os caras estavam reclamando do maná que desce do céu. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socavam num pilão. Depois cozinhava o maná e comia. Com ele fazia bolos, tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva.
Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caiu o maná. É interessante, mas tem gente hoje em dia que é assim, né? Vive um milagre, vive cada coisa, e mesmo assim ainda despreza o que está vivendo. Ainda fala, nossa, antigamente, infelizmente, o ser humano é complicado. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um entrar da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem deu a luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido? Para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficaram se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho com essa responsabilidade. É grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agrada de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Meu Deus, é Moisés reclamando com Deus de um lado, é o povo reclamando querendo comida do outro. E o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os até a tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Eles tirarei do Espírito que está sobre você e eu porei sobre eles. Eles o ajudarão à árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês, e vocês comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo, por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés, aqui estou eu no meio dos 600.000 homens, em pé, e dizes, darei a eles carne para comer durante um mês inteiro. Será que haveria suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? E o Senhor respondeu, pô, mas aqui o Moisés tá caindo pão do céu, Moisés. Maná, você tá duvidando da carne? O Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades, dentre elas e as dispôs ao redor da tenda. Cara, que interessante, porque é que o povo se ferrou, né? Porque, tipo assim, tá reclamando de querendo carne. Isso aqui o maná você pode fazer bolo, cozinhar, fazer isso, assar, fazer outra forma. O maná parece, eu acho, um alimento mais... E aí, não sei falar, relativo, né? Do que você pode fazer com ele pra mudar o gosto e tudo mais. Carne é só carne. Aí o bagulho piorou. E outra coisa é que Moisés está vendo maná cair do céu, cara. Tá vendo coisa impossível. E mesmo assim ele ainda duvida que Deus pode ficar mandando carne infinita. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou o espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista de autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então um certo jovem correu e contou a Moisés. Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar, e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-se em todas as direções no raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu os codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles a estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Kibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Kibrote Atavá, o povo partiu para Azerote, e lá ficou. Aqui é interessante que ele está falando de gula, que o povo foi dominado pela gula. Provavelmente o que dá a entender, né, falando nesse contexto, é que foi gula, foi comida. Então eles se entregaram a comer muito, a comer meio que como é que é? De maneira exagerada.
como se estivesse morrendo de fome. Nossa, que morre. E não sei o que, saiu comendo a carne como se fosse um mendigo e tal. Sendo que eles não estavam. Eles tinham maná antes. Eles estavam se alimentando todo dia. Então isso irou a Deus, né? Porque, pô, antes ele estava dando maná, cuidando disso. E vocês, quando recebem carne, comem como se fossem mendigos. Então, foi um desrespeito. Então é interessante. E lembrando aqui que Deus, Jesus, é a mesma pessoa e sempre foi. Então, muita gente às vezes não lê no Antigo Testamento e acha que Deus é amor. Sendo que ó, tem vezes que ele mata. Eu não tô falando de maldade, né? Tô falando que realmente é Bíblia. Jesus, Deus e Espírito Santo é um só. E aqui ele realmente matou, então. Ele não se mente para si mesmo. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: Ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor. E ele me revelou visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Muito da hora. Então, muitos falam por sonhos, falam por várias coisas assim com Deus, mas Moisés não. Moisés ele fala face a face. Que isso? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique com meu feto abortado do que sai do ventre da sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada por 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão do recolhimento da terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou no deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes seus nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, famoso Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Sacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Um; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafur; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sois; da tribo de José, isso é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Susi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofrishi; da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo vive lá é forte ou fraco, se muitos ou poucos, se a terra que habita é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existem ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo Amate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sessai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram no vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra.
Eles então retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns dos frutos dela, mas o povo de lá mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas como grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. É interessante que, até aqui, revolta do povo depois, que o povo que foi mandado ficou falando: Não vai dar, os caras fortes, os caras isso. Aí Caleb, foi Caleb, né? Eles falaram: Todos que vimos são grandes. Aí Caleb. Então Caleb falou: Não, a gente vai vencer. Não, subamos e vencemos. E depois vai ser Josué, né? Então vai ser eles dois que vão contrariar todos esses argumentos, né? E isso é interessante, porque se você for parar pra pensar, é argumento raciocínio lógico, é argumento que faz sentido. Os caras são gigantes, os caras são mais fortes, os caras são isso. É uma terra que a gente não conhece, eles conhecem mais. Porém, ao mesmo tempo, é um raciocínio tolo para quem é cristão, né? Então, se você tá vendo maná descer do céu, se Deus prometeu aquela terra, se tudo aquilo, então a terra vai ser nossa, acabou. Então é muito interessante quando você coloca a perspectiva pega a Bíblia e coloca acima, né? E ver a vida sobre a perspectiva da Bíblia. Então você vê que muita coisa parece lógica, mas é tolice. Por quê? Porque você está vendo a Bíblia. A ótica que você vê a vida é através da Bíblia. Então, os seus argumentos muitas vezes podem ser tolos se você colocar sobre a base bíblica. Por isso que a gente precisa pegar e ver, mudar nossa ótica, né? Mudar o nosso óculos da vida e colocar a Bíblia. Que a gente possa fazer como Caleb e Josué. Olhar para aquilo e olhar com os olhos que Deus mandou, olhar com os olhos que foi mandado. Se Deus falou para que aquilo, a gente vai conquistar aquilo, a gente não precisa saber como. A gente vai conquistar aquilo. A gente sabe que vai conquistar. E acabou. Então a ótica mudou. Porque se você falar que não, você sabe que vai ser tolice. Você está indo contra Deus. Ele já falou que vai, então vai ser. E é triste porque vai ter uma consequência, né? O povo lá não vai acabar não entrando. E os mais velhos, Moisés e tal. E o povo ali por causa dessas partes de toda essa situação. E Moisés também por causa da outra coisa, né, que ele fez antes. Que a gente possa então sempre olhar com visão bíblica para não pecar contra o Senhor e não dar mole. Porque vai ter consequências se a gente der mole. Glória a Deus, Santa Bíblia mais um dia. Aleluia.